Álvaro Nogueira não costumava voltar para casa antes do anoitecer, mas naquele dia algo dentro dele o impulsionou a encerrar a reunião mais cedo. Ao entrar em sua mansão, sentiu imediatamente um silêncio pesado, diferente do habitual. Normalmente, ouviria a televisão baixa do quarto de Dona Celina, a movimentação dos funcionários ou até o andar apressado de Renata. Mas havia apenas um vazio, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Ele largou as chaves devagar sobre a mesa, atento a cada detalhe. O relógio na parede parecia fazer mais barulho do que o normal. Álvaro caminhou pelo corredor com passos silenciosos, sentindo um nó se formar em sua garganta sem entender por quê. À medida que se aproximava do quarto da mãe, percebeu vozes abafadas, e uma delas rouca, fraca, pedindo algo que ele não conseguia distinguir. O coração acelerou. Quando chegou à porta entreaberta, ele empurrou só o suficiente para enxergar. O que viu tirou o ar de seus pulmões. Renata, sua esposa, inclinada sobre a mãe idosa, empurrando-a com agressividade, reclamando de algo com uma frieza que ele nunca tinha visto em seus olhos. Celina tentava se proteger, estremecendo como se já estivesse acostumada àquela violência silenciosa e escondida. O chão parecia sumir sob os pés de Álvaro. Ele recuou instintivamente, com medo de fazer barulho e ser descoberto. Sentia o corpo inteiro tremer. A visão do que acabará de testemunhar era tão cruel que sua mente lutava para aceitar. Renata, a mulher que ele havia escolhido, confiado, defendido por anos, poderia realmente fazer aquilo? Ele encostou na parede do corredor, respirando fundo, tentando não desmoronar ali mesmo. Uma onda de culpa o atingiu com força. Quantas vezes sua mãe tentará dizer algo e ele não ouvirá? Quantas vezes interpretou o olhar triste dela como o cansaço da idade? Talvez os sinais estivessem sempre ali, e ele, cegado por confiança ou conveniência, havia ignorado tudo. Naquele momento, tomou uma decisão silenciosa. Não confrontaria Renata ainda. Não antes de entender a dimensão do que estava acontecendo. Ele precisava saber há quanto tempo aquilo acontecia, quem mais sabia, o que mais estava escondido dentro daquela casa que ele achava controlar. Álvaro se afastou do quarto como um homem carregando um peso novo e devastador. A mansão que antes parecia segura agora parecia um labirinto de segredos sombrios. E ele tinha acabado de entrar no mais doloroso deles. Na manhã seguinte, Álvaro desceu para o café decidido a falar com Renata. Ele ainda sentia o impacto da cena do dia anterior em a imagem da mãe acuada, o olhar duro da esposa, e mais precisava agir com cuidado. Ao ver Renata preparando a mesa, respirou fundo e tentou iniciar uma conversa. Quando mencionou o comportamento dela com Dona Celina, Renata imediatamente mudou de expressão. Seus olhos se encheram de falsa surpresa, depois de ofensa, e finalmente de uma preocupação exagerada. Álvaro, amor, você acha mesmo que eu seria capaz de algo assim? Disse ela, pondo a mão no peito, com a voz trêmula. Sua mãe não passou bem ontem. Eu só estava tentando ajudá-la. Ela está se confundindo muito ultimamente. Álvaro reconheceu a manipulação, mas não tinha provas. Engoliu a revolta, mantendo um semblante neutro. Renata percebeu que não o havia convencido totalmente e, sutilmente, aproximou-se dele, como se estivesse ferida pela dúvida. A teatralidade era tão perfeita que qualquer observador menos atento acreditaria facilmente. Júlia, a cuidadora recém-contratada, observava de longe enquanto arrumava a bandeja de chá. Ela notou cada gesto, cada palavra calculada da patroa, e percebeu a tensão no rosto de Álvaro. A jovem cuidadora já havia estranhado a maneira como Renata tratava Celina quando ninguém mais estava por perto. Havia algo frio em seus olhos, como se a presença da idosa fosse um incômodo permanente. Mais tarde,
Quando Júlia ajudava Celina a se sentar na poltrona, a senhora segurou a mão dela com força. Seus lábios tremiam, tentando formar palavras que pareciam muito pesadas. Antes que pudesse dizer algo, os passos de Renata ecoaram pelo corredor. Celina se calou na hora, voltando a olhar para o chão. Júlia sentiu o arrepio daquilo. Álvaro começou a notar esses pequenos silêncios também. Ele passou a observar Renata discretamente, acompanhando seus movimentos, reparando em como sua postura mudava quando sabia que estava sendo vista. Mas o que mais o inquietava era como ela se transformava quando pensava estar sozinha com Celina, em a voz mais áspera, o semblante impaciente, um toque que estava longe de ser afetuoso. Ele fingia ler documentos no escritório, mas, na verdade, escutava cada passo no corredor. A mansão, antes espaçosa e acolhedora, agora parecia abrigar sombras e sussurros. Celina, por sua vez, tentava criar coragem para contar a verdade ao filho, mas o medo de não ser acreditada, ou pior, de sofrer retaliações, a paralisava. A tensão dentro da casa aumentava a cada dia, e Álvaro sentia que estava prestes a descobrir algo ainda mais perturbador do que imaginava. A dúvida corroía sua confiança, e Renata, percebendo isso, começava a se mover com ainda mais cautela, como alguém que tem muito a esconder. Júlia estava ajudando Dona Celina a trocar de blusa quando percebeu as marcas. Eram hematomas espalhados pelos braços finos da idosa, alguns mais recentes, outros já amarelados, como se fossem resultado de agressões repetidas. A cuidadora congelou por um instante, o coração acelerado. Celina tentou esconder os braços, tímida, como uma criança pedindo desculpas por algo que não fez. Antes que Júlia pudesse perguntar, Renata entrou no quarto de forma repentina. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com um sorriso forçado. Júlia apontou discretamente para os machucados. "Dona Celina está com marcas." "A senhora percebeu?" Renata nem precisou olhar direito. Já tinha a resposta pronta, dita com calma estudada. "Ela caiu ontem. Eu já cuidei disso. Celina anda muito frágil, tropeça com facilidade. É normal na idade dela." Celina abaixou os olhos, confirmando com um leve aceno, mesmo que fosse evidente que aquilo não era verdade. Júlia sentiu uma angústia profunda, mas sabia que confrontar Renata diretamente seria inútil e perigoso. Mais tarde, ao ver Júlia inquieta, Álvaro pediu que ela lhe contasse tudo o que tinha percebido desde que começou a trabalhar na casa. A cuidadora, ainda insegura, relatou apenas os fatos que podia provar, as mudanças bruscas de humor de Renata, os silêncios desconfortáveis de Celina e os hematomas inexplicáveis. Aquilo foi suficiente para acender um alerta definitivo em Álvaro. Ele iniciou uma investigação silenciosa. Ligou para antigos funcionários, começando pelas cuidadoras anteriores. A primeira atendeu nervosa, a segunda desligou assim que ouviu o nome de Renata, a terceira, após hesitar bastante, admitiu que pediu demissão repentinamente porque não suportava o ambiente da casa. Não deu detalhes, mas sua voz trêmula dizia muito mais do que suas palavras. Ali estava o primeiro grande segredo revelado: 3 cuidadoras haviam saído abruptamente, deixando apenas desculpas vagas. Álvaro, ao final daquela noite, sentia que começava a enxergar a parte mais escura de sua própria vida doméstica. A verdade estava mais próxima, mas também mais assustadora. E Renata percebeu. Ela o observava com olhos atentos, percebendo cada mudança, cada silêncio prolongado do marido. Sabia que ele estava começando a duvidar, e isso a deixava inquieta. Sem demonstrar nada, ela começou a planejar seus próximos passos, de maneira fria e silenciosa. Porque, para Renata, manter o controle daquela casa era mais importante do que qualquer moral, qualquer afeto.
E ela estava disposta a ir muito longe para não perder o que tinha. A chegada de Mateus foi inesperada, quase como uma sombra do passado entrando pela porta da frente. Álvaro estava no escritório quando ouviu passos firmes ecoando no saguão. Ao sair, encontrou o irmão mais novo parado ali, com uma mala nas mãos e um olhar indecifrável. Havia anos que não se viam, e anos marcados por brigas, acusações e um afastamento que parecia definitivo. Ouvi comentários, coisas estranhas acontecendo aqui, disse Mateus, direto, sem rodeios. Achei que você poderia precisar de mim. Álvaro sentiu uma mistura amarga de desconfiança e alívio. Por um lado, era impossível esquecer os conflitos antigos, discussões sobre a empresa da família, disputas por decisões financeiras, e sobretudo, a sensação de que Mateus sempre quis fugir de tudo. Por outro, alguém de sangue, alguém que conhecia a história de Celina e a dinâmica da casa, poderia ser uma peça importante naquele momento. Renata desceu as escadas com um sorriso calculado ao ver o cunhado. Mateus! Que surpresa boa, disse ela, abraçando-o como se fossem velhos amigos. Celina vai adorar te ver. Aquela hospitalidade repentina acendeu um novo sinal de alerta em Álvaro. Ele observou cada gesto da esposa. Renata raramente demonstrava entusiasmo verdadeiro, e o modo como avaliava Mateus com os olhos dizia muito mais do que suas palavras. Quando Mateus foi ao quarto de Celina, encontrado-a sentada na poltrona, ela tentou levantar o rosto frágil, e seus olhos brilharam com emoção. Tentou levar a mão até ele, mas suas palavras saíram em sussurros, quase inaudíveis. Ela não ousou falar mais, pois Renata havia seguido o cunhado discretamente até o corredor. Mateus, sensível aos pequenos detalhes, percebeu o jeito tenso com que Celina segurou sua mão, como se quisesse transmitir uma mensagem silenciosa. O olhar preocupado dela atravessou algo dentro dele, reacendendo memórias antigas de quando a mãe sempre os alertava sobre pessoas que não eram o que pareciam. Renata interrompeu a cena com um comentário trivial, mas a forma como se posicionou entre ele e Celina era deliberada, quase protetora ou possessiva. Mateus entendeu que havia algo muito errado naquela casa. Mais tarde, a sós com Álvaro, tentou iniciar uma conversa sobre o comportamento da mãe, mas o passado mal resolvido entre os dois rapidamente ressurgiu. Cada palavra que trocavam vinha carregada de ressentimentos antigos, desconfianças acumuladas e dores que jamais foram discutidas. Você sempre achou que eu exagerava, disse Mateus, frustrado. Mas agora vejo que você é o que mais precisa enxergar a verdade. Álvaro não respondeu de imediato. O peso de tudo que vinha descobrindo já estava abalando suas certezas, e agora o irmão surgia para complicar ainda mais as emoções confusas que tomavam conta da mansão. Enquanto os dois se confrontavam verbalmente, Renata observava de longe, escondida atrás da porta entreaberta. Seu olhar era frio, calculista. A chegada de Mateus representava uma ameaça que ela não havia previsto. E Celina, silenciosa em seu quarto, apertava as mãos trêmulas, torcendo para que alguém, finalmente, a ouvisse. A casa inteira dormia quando a campainha soou, cortando o silêncio da madrugada como um grito. Álvaro levantou sobressaltado, acreditando que talvez fosse algum problema com a segurança da mansão. Ao chegar ao saguão, encontrou Júlia já descendo as escadas com o rosto pálido, como se pressentisse algo ruim. Ela abriu a porta devagar, e a luz fraca revelou uma figura tremendo de frio e medo, Carina, a ex-cuidadora. Seu cabelo estava bagunçado, os olhos arregalados e as mãos apertavam a bolsa com tanta força que pareciam petrificadas. Júlia, me desculpa vir assim, Carina sussurrou, quase sem fôlego. Eu precisava avisar. Você precisa tomar cuidado. A cuidadora puxou Carina para dentro rapidamente, temendo que Renata pudesse ouvir qualquer coisa. Álvaro,
agora completamente desperto, aproximou-se. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando manter a voz firme. Karina recuou um passo ao vê-lo, como se estivesse revivendo algum trauma preso na memória. Eu saí desta casa porque Renata me ameaçou, e ela disse, engasgada. Ela não queria que eu contasse nada do que vi. Nada. O ar ficou pesado. Júlia segurou o braço de Karina com delicadeza, tentando acalmá-la. O que você viu, Karina? Insistiu. Os lábios da mulher tremeram, mas antes que qualquer palavra saísse, ela olhou para trás, como se temesse estar sendo observada. O desespero tomou conta de seu rosto. Eu não posso ficar. Ela faz coisas, vocês não têm ideia, a voz falhou. Só tomem cuidado. Sem esperar resposta, Karina se virou, correu até o portão e desapareceu na escuridão da rua. Tudo aconteceu tão rápido que parecia uma alucinação. Álvaro ficou parado, sentindo seu estômago afundar. A mente dele tentava juntar peças que, até então, se recusava a encaixar. Quando Renata apareceu no topo da escada, bocejando e perguntando o que estava acontecendo, Álvaro ainda lutava para recuperar a voz. Era Karina, e respondeu Júlia antes que ele dissesse algo. Ela veio avisar sobre as demissões. Renata ergueu a sobrancelha, como se aquilo fosse uma piada. Aquela mulher? Disse com desdém. Ela é completamente instável. Já saiu daqui inventando histórias. Não deveriam dar importância. Álvaro tentou observar suas reações, mas Renata estava impecavelmente controlada. Ainda assim, seu olhar continha uma sombra de irritação em algo que ela não conseguiu esconder completamente. Júlia, por outro lado, sentia seu coração disparado. Nada no comportamento de Karina parecia delírio. A expressão dela era de puro pavor, e pavor genuíno não se inventa. Álvaro passou a mão no rosto, dividido entre a raiva, a confusão e uma sensação crescente de que estava prestes a descobrir algo terrível. A aparição enigmática de Karina deixava claro que havia mais segredos naquela casa do que ele imaginava, e todos pareciam girar em torno de Renata. Mateus sempre teve um faro aguçado para coisas fora do lugar. Naquela manhã, enquanto procurava documentos antigos no escritório, e sob o pretexto de ajudar Álvaro com questões da empresa, ele encontrou uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta, coberta por uma fina camada de poeira. Dentro, havia papéis amarelados, anotações antigas, e no meio deles, um pequeno gravador portátil. Parecia não ser usado havia anos. Por curiosidade, Mateus apertou o play. A voz fraca que saiu do aparelho congelou seu sangue. Era Celina. Álvaro, por favor, me ajuda. Eu não estou segura aqui. Por favor, meu filho, acredita em mim. A mensagem terminava abruptamente, como se alguém tivesse interrompido a gravação. Mateus ficou imóvel, com o aparelho ainda tremendo em suas mãos. Aquilo não era só um pedido de socorro, era uma prova clara de que Celina vinha tentando alertar o filho muito antes de tudo explodir. Quando levou o gravador até Álvaro, esperando que o irmão tivesse finalmente a confirmação que precisava, algo inesperado aconteceu. Renata estava na sala. Seu rosto empalideceu ao ver o objeto, mas ela rapidamente recuperou o controle. Com a calma venenosa que só alguém experiente em manipulação poderia ter, aproximou-se dos dois. Álvaro, você realmente vai acreditar no Mateus? Disse ela, com um tom suave, quase maternal. Ele sempre teve ciúmes de você. Sempre quis criar intriga. Não vê? Isso é claramente uma montagem. Álvaro franziu o senho.
Parte dele sabia que Renata estava tentando distorcer tudo, mas outra parte, inferida pelas brigas antigas, ainda guardava ressentimentos do passado com o irmão. Renata, percebendo a hesitação, intensificou o ataque. Ele sempre achou que você não merecia administrar a empresa. Você esqueceu disso? Agora está tentando usar sua mãe fragilizada para te manipular de novo. As palavras caíram como lâminas afiadas. Mateus cerrou os dentes, indignado, mas Álvaro estava dividido. O áudio, a presença de Renata, as lembranças distorcidas, tudo parecia se embaralhar em seu coração. Celina, ouvindo de longe a discussão abafada, levou as mãos ao rosto e chorou silenciosamente. Lágrimas antigas, acumuladas por anos de medo, escorreram por suas bochechas enrugadas. Ela temia que a verdade, tão próxima, fosse enterrada mais uma vez pela manipulação de Renata. No corredor, Renata observava os irmãos se confrontarem, satisfeita por ver a distância entre eles crescer. Ela sabia que a divisão era sua melhor arma. E enquanto Álvaro e Mateus se afastavam um do outro, presos em velhos traumas reacendidos, Celina sentia que a casa estava ficando perigosamente à beira de um colapso emocional. A verdade existia, e mais, cercada por segredos e manipulações, estava cada vez mais difícil de alcançar. Júlia estava organizando arquivos antigos da mansão quando encontrou uma caixa de DVDs empoeirados. A etiqueta de um deles chamava a atenção: Em Casa, um Segurança 2019. Curiosa, ela levou o disco para o escritório de Álvaro e, juntos, colocaram para rodar no computador. A tela mostrou cenas antigas da casa, corredores vazios, a movimentação de funcionários, e, em seguida, um registro que fez o coração de Álvaro disparar. Era Renata, discutindo com Celina. A esposa parecia irritada, gesticulando de forma impaciente enquanto Celina tentava se explicar, sua voz trêmula e hesitante. Álvaro se agarrou à cadeira, observando cada detalhe. Mas, quando parecia que poderiam ter uma prova definitiva, a filmagem parou abruptamente. O restante do vídeo estava corrompido, como se alguém tivesse apagado propositalmente a parte mais comprometedora. A frustração foi imediata, e finalmente uma pista concreta, e ainda assim, incompleta. Decidido a confrontar Renata, Álvaro a chamou para o escritório. Ela entrou com o mesmo sorriso controlado, mas ao ouvir a palavra filmagem, a máscara caiu instantaneamente. O sorriso se desfez, e Renata explodiu. Isso é um absurdo! Gritou, a voz carregada de raiva e medo. Você realmente acha que eu faria algo contra sua mãe? Ela está perdendo a lucidez. Sempre exagerando tudo, você precisa entender isso, Álvaro. A acusação era como um golpe direto. Álvaro sentiu uma mistura de incredulidade e impotência. Tinha visto os hematomas, ouvido Karina, descoberto os áudios antigos, mas ainda não tinha a prova final que pudesse confrontar Renata de forma definitiva. Cada palavra dela parecia minar a confiança dele, deixando-o ainda mais dividido. A mansão, até então silenciosa, parecia ganhar vida com a tensão crescente. Cada cômodo, cada corredor, parecia pulsar com emoções conflitantes. Celina, observando de longe, se encolheu na poltrona, temendo que tudo piorasse ainda mais. Júlia tentava intervir discretamente, oferecendo suporte a Álvaro, mas a manipulação de Renata tornava qualquer avanço complicado. Naquele instante, Álvaro percebeu que a batalha não seria apenas por provas, mas também por resistência emocional. A mansão inteira se transformou em um campo de guerra silencioso, onde cada olhar e cada gesto carregava suspeita e medo. E, sem a confirmação completa do vídeo, ele se sentia impotente, consciente de que qualquer passo em falso poderia permitir que Renata escapasse mais uma vez de sua própria verdade. O clima na mansão estava tenso desde a manhã,
mas ao final da tarde a situação atingiu um ponto crítico. Celina, já frágil de saúde, teve um mal-estar repentino após uma discussão com Renata. A idosa caiu sentada na poltrona do salão, respirando com dificuldade e apertando o peito, enquanto Álvaro corria para ajudá-la. Renata, fingindo preocupação, aproximou-se devagar, ajustando a postura e lançando olhares calculados para todos os presentes. Ela sempre foi frágil, Álvaro, e disse Renata, com a voz doce, mas carregada de ironia velada. Está claro que qualquer tensão a abala. Nada do que você ou Mateus veem aqui é real. A teatralidade da esposa do milionário parecia convencer momentaneamente alguns funcionários, mas Júlia sabia a verdade. Enquanto ajudava Celina a se recompor, começou a juntar todas as evidências que tinha recolhido ao longo dos últimos dias, fotos de hematomas, áudios, registros de antigas cuidadoras e pequenos bilhetes que Celina deixava como sinais de alerta. Sua respiração acelerava enquanto mostrava a Álvaro o que conseguiu organizar. Eu tenho medo dela, Álvaro, confessou Júlia, com os olhos marejados. Se ela perceber que estamos tentando descobrir a verdade, e não sei o que pode acontecer. Álvaro sentiu um frio na espinha, mas ao mesmo tempo um impulso de determinação. Ele sabia que não podia mais adiar a ação. O medo de Júlia refletia exatamente o perigo que Renata representava. Nesse momento, Mateus entrou no escritório com passos apressados, segurando um envelope antigo. Álvaro, encontrei isso no cofre antigo do pai, disse, entregando o documento ao irmão. É um contrato e algumas correspondências que indicam um segredo antigo sobre Renata e a fortuna da família. Se isso for verdadeiro, ela pode ter manipulado não apenas Celina, mas tudo em relação à herança e aos negócios. Álvaro abriu o envelope com cuidado, sentindo a tensão aumentar. Cada página parecia mais chocante que a anterior, revelando conexões inesperadas entre Renata e interesses ocultos que ameaçavam a família inteira. Júlia, Álvaro e Mateus se entreolharam, cientes de que finalmente estavam a um passo de desmascarar tudo e mais também de enfrentar os riscos mais perigosos. A mansão, até então um palco de manipulações silenciosas, agora pulsava com a expectativa de que a verdade estava prestes a emergir, e que nenhum segredo poderia mais ser escondido. O ar na mansão parecia carregado, pesado, como se cada móvel, cada quadro e cada corredor refletisse a tensão acumulada dos últimos dias. Renata começava a perceber que a teia de manipulação que havia construído por anos estava desmoronando. Pequenos sinais, e olhares atentos de Álvaro, a presença firme de Mateus e a constante vigilância de Júlia, faziam-na se sentir encurralada. Cada gesto seu era observado, cada palavra analisada. Na sala principal, durante uma conversa aparentemente trivial com Álvaro sobre documentos da família, Renata cometeu um deslize que mudou tudo. Sua voz, por um instante, perdeu o controle, e ela murmurou, sem perceber. Celina, ela sempre foi um obstáculo. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Álvaro congelou, os olhos se arregalando, enquanto Mateus e Júlia também se entreolhavam, entendendo a gravidade da frase. Cada peça finalmente se encaixava. Os hematomas, os áudios antigos, as cuidadoras que haviam saído sem explicação, os comportamentos manipuladores, tudo apontava para a mesma verdade. Renata havia sistematicamente tentado controlar e intimidar Dona Celina, transformando em uma vítima silenciosa de seus próprios caprichos. Devastado, Álvaro respirou fundo e sentiu uma determinação emergir, substituindo o peso da incredulidade. Ele sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinho. Virou-se para Mateus e Júlia, que já estavam ao seu lado, e traçou um plano silencioso. Era hora de proteger a mãe, de impedir que Renata continuasse seu ciclo de abusos, e de garantir que a verdade finalmente viesse à tona. A casa inteira parecia vibrar com a tensão do momento. Cada corredor, cada sala,
parecia prestar atenção aos próximos passos da família. Renata, percebendo que havia perdido o controle, tentou recompor sua máscara de tranquilidade, mas a segurança que antes sentia havia desaparecido. Os aliados de Álvaro agora formavam um bloqueio firme, prontos para agir se fosse necessário. A atmosfera estava carregada de suspense, cada segundo trazendo o perigo e a esperança lado a lado. Finalmente, a batalha silenciosa, emocional e psicológica que vinha se desenrolando por meses parecia se aproximar do ponto decisivo. Renata não tinha mais para onde escapar, e a verdade, que havia se escondido por tanto tempo, começava a emergir com força total. A tensão que pairava sobre a mansão atingiu seu ápice quando Júlia finalmente conseguiu restaurar a filmagem corrompida que havia descoberto semanas antes. Cada quadro mostrava Renata em sua verdadeira face, agressiva, manipuladora, afastando Dona Celina e impondo medo silencioso. A filmagem completa deixava claro tudo o que Álvaro havia suspeitado, mas não podia provar até aquele momento. O silêncio na sala, ao assistir o vídeo, era quase ensurdecedor. Cada membro da família sentiu o peso da verdade cair sobre eles como uma onda inevitável. Renata, ao perceber que não havia mais como negar, tentou se justificar com palavras apressadas e argumentos frágeis. Tentou manipular os sentimentos de Álvaro, afirmando que sempre agira para o bem da família e que as atitudes que haviam sido filmadas eram exageros ou mal-entendidos. Mas ninguém acreditava mais. O olhar firme de Álvaro, combinado com a expressão resoluta de Mateus e o apoio silencioso de Júlia, deixava claro que seu jogo havia acabado. Ela foi afastada da mansão, sem espaço para desculpas, seu poder de intimidação finalmente quebrado. Álvaro se aproximou de Dona Celina, segurando suas mãos enrugadas e sentindo a culpa de todos os anos em que não ouvirá seus sinais. Mãe, me desculpe. Nunca mais vou ignorar o que você sente. Sua voz estava carregada de emoção, e Celina, emocionada, apenas apertou suas mãos com um leve sorriso, sentindo finalmente a segurança que sempre desejara. Mateus se aproximou do irmão, e depois de um momento tenso, ambos se abraçaram, reconciliando anos de ressentimento. A sensação de unidade era quase palpável. Celina entrou em tratamento adequado para recuperar saúde física e emocional, enquanto Júlia permaneceu na casa, agora como uma aliada confiável e protetora da família. Com o tempo, a mansão começou a mudar. O ar pesado deu lugar a conversas leves, risadas tímidas e a presença acolhedora de uma família reunida. Álvaro, Mateus, Celina e Júlia reconstruíram os laços quebrados, e a casa finalmente voltou a ser um lar, repleto de esperança, perdão e amor restaurado. A sombra de Renata desapareceu, e o passado doloroso se transformou em força e aprendizado para todos.